Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Oi. 1 Coríntios, capítulo 3. Oi. E vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta manhã. Obrigado por cada um aqui presente. Obrigado por sua presença aqui conosco. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Te amamos, te adoramos, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui nesta manhã, ó Pai, pela fé, podendo te adorar, podendo participar da comunhão no momento da ceia uns com os outros, trazendo a memória que o Senhor fez por nós na cruz. Obrigado por esse tempo tão precioso juntos aqui na sua presença. Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra, fala conosco, Pai, por favor, em nome de Jesus nós oramos. Amém. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, está escrito: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode lançar outro fundamento. Ninguém. Interessante porque numa construção, né, Rafa? Você que trabalha na área, Casa Mil, eu já trabalhei muito na área quando era jovem. Numa construção, o principal é o fundamento, né? Se o fundamento se abalado, toda a obra vai ser abalada, não é verdade? A gente vê muito desses prédios que tem por aí abandonados até hoje, porque fizeram a fundação errada, o prédio está lá, só que não dá para morar. A fundação está condenada. A fundação é o principal. Se não faz bem estruturada a fundação, se não trabalha de acordo com o que deve ser feito, né, a construção fica sujeita a um problema, a cair, a desmoronar, é verdade? O principal é o fundamento, é a fundação. E nós, na vida cristã, na nossa caminhada com Deus, nós estamos, né, firmados num fundamento que não pode ser abalado, que é Jesus Cristo. Interessante que, às vezes, em momentos de nossas vidas, sem perceber, nós tentamos substituir o insubstituível. Nós tentamos substituir o nosso fundamento. Às vezes nós queremos construirmos sem perceber uma estrutura, né, seja emocional, mental, uma estrutura, por exemplo, que nós nos apoiamos nela, seja nas nossas finanças, seja na saúde, seja na família. Nós criamos uma estrutura que nós apoiamos nela como nosso fundamento, e sabe, quando acontece alguma coisa extra, uma adversidade, né, nós somos abalados, nós ficamos para baixo, desmorona tudo. Às vezes ficamos sem rumo, sem direção. Por quê? Porque nós apoiamos a nossa construção num fundamento que não é o que Deus estabeleceu. O fundamento nosso, e nós precisamos entender nessa manhã, não pode ser substituído. E esse fundamento é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Abre, por favor, sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Jesus disse, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, Jesus disse, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica,
será comparada a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Olha só que interessante, né? Um homem imprudente edificou sua casa sobre uma rocha, enquanto o insensato edificou sua casa sobre a areia. Veio a chuva, veio o vento, enquanto o homem prudente, né, não teve a sua casa abalada, o insensato desmoronou. E isso, trazendo para a prática das nossas vidas, acontece conosco também. Sabe, nós temos um inimigo que fica projetando pensamentos, criando outros fundamentos e inculcando em nossa mente através das suas setas venenosas, de acordo com Efésios 6, tentando mudar, substituir o que é insubstituível, o nosso fundamento, que é Jesus Cristo. Ele fala: olha, você tem que criar uma base financeira para dar bem na vida, para ficar bem estruturado, você tem que ter um ótimo emprego. Não tem nada errado de ter essas coisas, sabe? Mas quando a sua mente, os seus olhos estão focados nessas coisas, você está substituindo algo que é insubstituível. Você está colocando na frente coisas, em vez de colocar os olhos no autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Isso acontece com você, acontece comigo, acontece com todos nós. Estamos sujeitos a essas coisas. Então é tão crucial que entendamos que nós estamos sobre um fundamento que é inabalável, um fundamento que é uma rocha eterna. Sabe, abre a sua Bíblia comigo, por favor, em Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32. Sabe, amados, quanto mais você ouve a palavra de Deus quanto mais nós damos nossos ouvidos à palavra de Deus e colocamos em prática, vamos revelar o homem prudente de Mateus capítulo 7, que edificou sua casa sobre a rocha. Pode vir ventos, pode vir chuvas, pode vir problemas, pode vir perseguições, pode vir necessidades. Se estamos bem firmados, sabe, não seremos abalados, não seremos, sabe, removidos, porque nosso fundamento é insubstituível. Isso, amados, é tão importante esclarecer que aquele que é nascido de novo, ele está firmado nesse fundamento que é Jesus Cristo, o fundamento dos apóstolos, de acordo com Efésios. Sabe, nós estamos firmados no que é Jesus Cristo, e às vezes o inimigo tenta te convencer que você pode ser removido. É isso que eu quero dizer. Mas não podemos, se nós somos nascidos de novo, e eu creio que nós somos. Quanto mais você é simpático com a palavra de Deus, mais você vai criando essa estrutura que Deus está formando em nossas vidas, mudando o nosso caráter, o nosso pensar, de dentro para fora. Porque nós estamos firmados no fundamento inabalável, que é a rocha, Jesus Cristo. Em Deuteronômio capítulo 32, versículo 1 a 4, está escrito: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Nós estamos fundamentados nessa rocha, Jesus Cristo. Uma rocha inabalável, insubstituível, uma rocha que não se move. Sabe, estamos
firmados numa rocha eterna, que é Jesus Cristo. O nosso problema, muitas vezes, amados, como filhos de Deus, é que às vezes nós tentamos substituir o insubstituível. Talvez por causa das projeções do inimigo, talvez por causa de uma educação familiar, nós criamos umas estruturas e outros fundamentos e esquecemos o real fundamento, que é Jesus Cristo. Ficamos suscetíveis aos ataques do diabo, que ficam criando outros fundamentos para tentar substituir o insubstituível, que é Jesus Cristo. E quando isso acontece, quando nós recebemos essas projeções e damos ouvidos a elas, ficamos sentindo culpados, quando a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há. Sentimos fracassados e sem coragem de levantar a cabeça, quando a palavra de Deus fala que nós estamos seguros na rocha. Então hoje é tempo para nós entendermos sobre o nosso fundamento, que é Jesus Cristo, a rocha eterna. Quando discernimos este fundamento, vamos nos manter íntegros diante de Deus. Vamos nos manter íntegros. E isto, quando você mantém íntegro diante de Deus, apesar das adversidades, apesar dos problemas, apesar das necessidades, apesar das perseguições, dos ataques, quando você mantém íntegro, você não muda a sua convicção, você não para de caminhar, você não para de congregar, você não para de orar, você não para de louvar a Deus, continuando de cabeça erguida. Isso sim incomoda o diabo, incomoda o inimigo, que vai mudar suas estratégias para nos atacar. Lembra de Jó? Homem íntegro diante de Deus, um fazendeiro próspero. A sua vida, a vida de Jó, estava incomodando o diabo. E o diabo incomodou de tal forma o diabo que ele foi até a presença de Deus com acusações. O diabo chegou na presença de Deus e disse: olha, Jó só mantém íntegro porque você responde ele tudo o que ele pede. Ele é um homem próspero, você fez ele próspero. Aí Deus disse: tira tudo dele, só não tira a vida. Deus permitiu o diabo atacar Jó. E Jó perdeu tudo. Jó perdeu tudo que tinha. Jó perdeu família, perdeu sua casa, perdeu seus bens materiais. Jó perdeu tudo. E aqui é algo uma lição tão interessante para as nossas vidas, que quando nós perdemos algo, nós nos sentimos traídos ou ofendidos. Nossa primeira reação é consultar nossos pensamentos para saber onde é que nós erramos, onde e quando erramos, para tentar corrigi-los. Jó, fez algo fabuloso, algo fantástico. Jó, ele correu para Deus, ele correu para Deus, ele manteve íntegro, mesmo perdendo tudo, ele manteve íntegro. E este é o princípio para as nossas vidas. Mesmo quando parece que nós estamos perdendo algo, parece que estamos sendo traídos, ofendidos, perseguidos, massacrados, nós precisamos manter íntegros diante de Deus. Diante de Deus. E não correr e consultar nossos pensamentos. Onde e quando nós erramos? Nós temos que correr primeiro para Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Pastor Stevens falou algo certa vez, o seguinte, ele falou o seguinte, numa mensagem:
Quando consulto primeiro os meus pensamentos, antes de consultar a Deus, já estarei no princípio de idolatria mental. Ou seja, iniciamos um desvio mental que produz cansaço e culpa. Ficamos frustricando em nossas mentes, em nossas emoções. E se? Em vez de correr para Deus, entramos em um desvio mental e ataca nossas emoções. Nós sentimos culpa, nós sentimos fracassados, nós sentimos para baixo. E sabe uma coisa, o inimigo adora quando nós estamos assim. Porque ele é mentiroso, o pai da mentira, e ele adora inculcar em nossas mentes mentiras, falando que nós estamos debaixo de culpa, quando a Bíblia diz que não há mais condenação, que eu sou e você é mais que vencedores em Cristo Jesus, que quando erramos, nós confessamos, sacudimos a poeira e caminhamos de cabeça erguida, porque a obra está consumada, está concluída. Então, em vez de entrar em um desvio mental, emocional, nós corremos primeiro para Deus e falamos: Deus, eu não sei o que aconteceu aqui, não tenho controle, mas eu descanso na sua graça, na sua misericórdia, no seu amor, no seu perdão, e vamos em frente, de cabeça erguida, vamos em frente, porque eu sei que o Senhor está diante de mim, eu sei que o Senhor cuida de mim, eu sei que o Senhor tem um plano para mim, mesmo quando eu fracasso, o Senhor tem um plano para mim, mesmo quando eu erro, o Senhor tem um plano para mim, mesmo quando as coisas estão dando erradas, eu sei que o Senhor cuida de mim, e por isso eu sigo em frente. Não entro em um desvio mental, emocional. Sabe, depois de tudo que aconteceu com Jó, sabe qual foi a atitude dele? Foi algo fantástico. Ele não ficou procurando onde errou, ou se culpando. Abre a sua Bíblia comigo em Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. Olha a atitude de Jó. Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, versículos 20 a 22. Jó capítulo 1, versículo 20 a 22. Olha a atitude de Jó, casamento. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Olha que atitude. Isto deve ter sido como um soco na cara do diabo. Que ele fez tudo isto e esperava que Jó amaldiçoasse a Deus. A esposa de Jó amaldiçoou a Deus e morra. E o diabo ficou ali o tempo todo: vai amaldiçoar. E Jó se prostra diante de Deus e o adora, e o louva, e o glorifica. Isso deve ter sido um soco na cara do inimigo. E a palavra de Deus diz em 1 Pedro, nós vamos ver daqui a pouco: resistir o inimigo na fé, e ele fugirá de vós. Resistiu firme. Amados, Deus honrou a fé de Jó. Nós sabemos toda a história de Jó, mas lá no final do livro de Jó, olha lá comigo, Jó 42. Jó 42. Deus honrou a integridade de Jó. Deus honrou a fé de Jó. Jó correu para Deus e encontrou graça, encontrou misericórdia, encontrou amor incondicional, encontrou direção. E no capítulo 42 de Jó, versículo 10 e 12, está escrito:
Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este chorava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Versículo 12. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Amados, o homem que conhecia Deus, a rocha, e Deus mudou a sorte de Jó. Estamos aqui hoje construindo a nossa casa espiritual, não sobre areia, não sobre barro, não sobre lama. Estamos construindo em cima de um fundamento que é uma rocha inabalável, que é Jesus Cristo. Que é Jesus Cristo. A verdadeira rocha. O diabo quer que entremos em uma situação desesperadora em nossa mente, em nossas emoções. Ele quer que pensemos que estamos sendo massacrados por ele. E essa é a grande mentira. A situação, por mais que pareça desesperadora, nós temos um fundamento real. Um fundamento que disse, de acordo com João 10, 27 e 29, está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos, da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da minha mão ninguém pode arrebatar, disse Jesus Cristo. E mais, Jesus disse em João 6,37, todo aquele que vier a mim, jamais o lançarei fora. Por mais que pareça, a nossa situação esteja desesperadora, não podemos entrar no desespero, porque nós estamos sobre essa rocha que disse que jamais irá nos abandonar. Ninguém pode nos arrebatar da sua mão, e nada dessa vida pode nos arrebatar das suas mãos. Amados, abre a sua Bíblia comigo, por favor, em 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5. O diabo é um enganado e quer que vivamos enganados, achando que ele está sendo bem sucedido contra nós, que fomos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Ele quer que não entendamos, não discernimos, que não tenhamos entendimento do fundamento do qual nós fomos colocados, que é uma rocha inabalável, que é Jesus Cristo. O inimigo quer nos enganar, quer que ficamos futricando em nossa mente, procurando o culpado, procurando quem errou, procurando quando e quanto. Quando e quanto? Quando? Quanto e quando? Hã? Quanto e quando? Quando e quanto? Não. Quanto e quando? Ele quer que ficamos procurando o culpado. Onde e quando erramos? É onde e quando erramos. Mas sabe, ele acha que pode estar sendo bem sucedido em nossas vidas. E muitos irmãos na fé acham que estão sofrendo porque o inimigo está tocando nele, está fazendo da vida dele coisa, e estão enganados. Porque o inimigo, ele não pode tocar em você e em mim. Aqui em 1 João capítulo 5, versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Não lhe
toca. Não lhe toca. Como o inimigo age? Com as suas flechas, que causam incêndio em nossas emoções. Ele as lança e fica nos vigiando, esperando que nós respondemos aos seus ataques. E assim o crente pode ser manipulado pelo inimigo, mas não possuído pelo inimigo. Então, amados, Deus não só está conosco, como também trabalhando em nosso benefício com amor. Podemos, pela fé, levar todos os pensamentos que não são de Deus a Deus, rejeitando os ataques do inimigo, rejeitando os ataques em nossas emoções, em nossa mente. Por isso é crucial que corramos direto para o trono da graça, em vez de correr para os nossos pensamentos e ficar tentando achar onde erramos. Primeiro corramos para Deus, e Deus, por meio do Espírito Santo, nos dá a sabedoria de nós detectar onde erramos, confessar, sacudir a poeira e continuar andando. E quando vem os ataques do inimigo, nós levamos cativos. Em 2 Coríntios capítulo 10, olha lá comigo, 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, está escrito: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, e toda altivez que levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Tudo que não é de Deus, que é lançado em nossa mente, precisamos levar diante do trono de Deus. Isso não é de Deus, eu não vou receber, eu não vou aceitar isso, eu não vou pensar nisso, eu não vou viver me culpando, eu não vou viver, pensando nas coisas negativas. Eu vou reagir com fé, confiando, alimentando com a palavra de Deus, sendo um ouvinte, operoso, praticante, que dá, recebe a palavra de Deus como de fato ela é de Deus. E assim fazer diferença em nossos dias, em nossa família. Amados, vivemos dias difíceis. Conturbados. Os ataques do inimigo são frequentes. Não podemos dar espaço para o inimigo. Precisamos resistir na fé. Em 1 Pedro capítulo 5, olha lá comigo, 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5. Está escrito, versículos 6 a 9. Está escrito: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Olha, resistirem firmes na fé. Alimentamos a nossa fé com a palavra de Deus, que vai fechando todas as brechas que o inimigo pode nos atacar. Estamos sobre a rocha, o fundamento insubstituível em nossas vidas.
Um fundamento que nos dá base para crescermos em novidade de vida. Para que possamos experimentar sempre a vontade de Deus para as nossas vidas, família, igreja, para o nosso dia a dia. Nós estamos sendo estruturados pela palavra de Deus, sobre um fundamento real, sobre uma rocha, sobre Jesus Cristo. Dias difíceis. O inimigo está ao derredor rugindo, como leão. Porque ao nosso redor o anjo do Senhor acampa, de acordo com os Salmos 30. Jó é um exemplo para nós nessa manhã de domingo. Ele continuou íntegro, mesmo em dias difíceis. E Deus o exaltou de sobremaneira, restituindo tudo em dobro. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, nos exalte. Ser manso e humilde perante Deus. Jó é um exemplo para nós essa manhã. Ele resistiu o inimigo. E quando o inimigo esperava uma reação negativa de Jó, Jó deu um soco no inimigo pela fé, ao se prostrar e adorar e glorificar, engrandecer a Deus. Vamos levar cativo todos os pensamentos que não são de Deus a Ele. Vamos adorá-lo, engrandecer ao seu nome. Vamos clamar ao Senhor que nos escuta. Eis a nossa rocha, nosso fundamento, Jesus Cristo. Vamos exaltar o nosso Deus em todo o tempo. E assim evitaremos problemas emocionais, preservando a nossa mente. Engrandecei ao Senhor comigo, e alma exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor que me escutou, e me livrou de todos os meus temores. Eis a rocha. O Rafa estava rindo ali, e eu peguei e falei, vou continuar afinado. Eis a rocha. Engrandecei ao Senhor comigo. Engrandecei, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de necessidades. Engrandecei ao Senhor comigo. E exaltemos o seu nome. Juntos, nós somos a maioria. Juntos, com Deus, nós podemos muito mais. Com Ele, nós podemos muito mais. Não vamos aceitar os pensamentos negativos do inimigo. Olha a sua situação. Olha como você está. Onde está o teu Deus? Pensamentos negativos que geram introspectividades, está certo? Que faz-nos ficar introspectivos. Vou parar, não vou evangelizar, não vou trabalhar hoje, não vou. Mentiras do diabo. Eu vou levantar a cabeça, eu vou seguir o meu Senhor. Eu estou sobre uma rocha, um fundamento insubstituível, um fundamento inabalável, um fundamento que está comigo e que jamais me deixará só, jamais me lançará fora. E esse fundamento é Jesus Cristo. Ao praticarmos a palavra de Deus, não sendo ouvinte negligente, mas operosos, será revelado em nós um homem prudente, em qual fundamento estamos construindo nossa casa espiritual, não sobre a areia, e sim sobre a rocha. Então, amados, pela graça de Deus, seremos bem-sucedidos em tudo quanto fizermos, de acordo com Tiago, capítulo 1. Olha lá comigo para a gente concluir nessa manhã. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Tiago, capítulo 1,
versículo 25, está escrito: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Esse será bem realizado no que realizar. Por isso, amados, corramos para a rocha. Não regride, não retrai, não desista. Toma um passo de fé diante de Deus. E quando Deus coloca algo no seu coração a fazer, não escuta as vozes do inimigo. Faça de todo o coração, como de fato é para o Senhor. Porque nós estamos sobre esse fundamento de 1 Coríntios 3. Porque ninguém, nem situação alguma, pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Pensa nisso nessa semana. Pensa nessa semana o quão importante a sua vida é diante de Deus. Olha que maravilhoso, que fundamento que nós estamos estabelecidos, firmados, um fundamento que não se abala, um firmamento que nos direciona dentro da sua vontade, que é Jesus Cristo, a rocha eterna. Curvando nossas cabeças e fechando nossos olhos. Precioso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por Jesus Cristo, Senhor, o autor e consumador da nossa fé, o nosso fundamento, aquele que veio como cordeiro, pagando um alto preço pelas nossas vidas ali na cruz, quando o seu precioso sangue foi derramado uma única vez por toda a eternidade. Obrigado, Senhor, porque a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou dentre os mortos e subiu aos céus, está à destra do nosso Pai, onde intercede por nós como sumo sacerdote. Te agradecemos, porque é neste fundamento que nós estamos firmados. Esse fundamento que não pode ser substituído. Esse fundamento que nos direciona dentro da sua vontade. Te agradecemos, Senhor Jesus, pelo teu amor incondicional por nós. Não merecemos, mas recebemos pela fé. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas, das nossas famílias, da nossa igreja, dessa igreja que pertence a Ti, Senhor, onde nós aguardamos com aquela viva esperança de que um dia o Senhor nos arrebatará e estaremos para sempre com o Senhor, contemplando a sua face, Senhor Jesus. Te amamos, ó Senhor, te adoramos e nos curvamos, nos prostramos aos seus pés nessa manhã e clamamos, ó Pai, pelas nossas vidas, aqueles que estão passando por problemas difíceis, como a nossa igreja, que o Senhor possa nos dar uma semana vitoriosa, que seja a semana da vitória. Aqueles que estão com problemas de saúde, ó Pai, toca, Senhor, cura, Senhor, em nome de Jesus, toca como um bálsamo. Lembrando o Senhor Américo, com problema, Pai, na coluna, na cabeça, que o Senhor toca ali como um bálsamo, tirando a dor, o desconforto, em nome de Jesus. Aqueles, ó Pai, que estão clamando por uma resposta, que seja essa semana da resposta, ó Pai, em nome de Jesus. Preserva, Senhor, esse corpo local, preserva nossas famílias, preserva, Pai, nossos filhos, preserva nosso chamado, preserva, Senhor, nosso testemunho, e que possamos, ó Pai, sempre nos prostrar perante o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir, o Deus de toda glória, o Deus de Israel, o nosso Deus, que colocou um fundamento inabalável, estabeleceu esse fundamento e nós estamos firmados nele, que é Jesus Cristo.
Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por cada um aqui presente. Obrigado, ó Pai, por sua presença conosco. Obrigado, Espírito Santo, por trazer essa porção para as nossas vidas nesta manhã. Direciona nossas vidas nessa semana, ó Pai. Estenda suas mãos sobre as famílias. Estenda suas mãos, ó Pai, sobre este lugar. Estenda, Pai, suas mãos sobre cada um membro desse corpo local, sobre aqueles que nos assistirão pela internet. Estenda suas mãos e que possamos ter uma semana, ó Pai, abençoada, uma semana de vitórias e que possamos estar de cabeça erguida, sabendo que o nosso Deus está conosco em todo tempo, em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer circunstância. Em nome de Jesus, que não perdamos, ó Pai, o foco no fundamento que foi estabelecido, no fundamento insubstituível em nossas vidas, que é Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Pai, por essa manhã. Protege-nos a volta para casa. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.